muito bom. Bate com as mãos. Não tem ninguém na igreja. Quem tá cheio de energia para gastar aqui? Que noite linda! Que legal poder participar do Celebra Kids. Vamos fazer festa para Jesus? Só que a gente não pode ficar sentado aí nessa cadeira não. Nós vamos fazer uma bagunça santa, organizada. Vamos vir para frente as crianças, as tias, os tios. Se você quiser vir para frente também pode vir, meu irmão. A casa do papai tem liberdade, espontaneidade. Chama um amiguinho aí atrás. Hoje é noite de festa, de alegria. E coisa boa, hein? Vamos fazer festa para Jesus hoje? Sim ou não? Sim ou não? E os adultos aí, vamos fazer festa para Jesus ou não? Sim! Ele merece. Ele é o nosso amigo. Glória a Deus. Nós vamos fazer um treino aqui. Podemos fazer um treino? Fazer um treino? A música exige bastante da gente, tá bom? Então nós vamos ter que pôr toda a energia aqui. Vamos gastar tudo, hein? Quem quer emagrecer aqui? É hoje. É hoje. É hoje, 2 quilos a menos depois do louvor. É hoje. E nós vamos gritar bem alto para o Senhor também. Então vamos fazer um treino aqui. Quem veio louvar o Senhor diz amém. Quem veio cantar para o Senhor diz amém. Quem vai pular bem alto para o Senhor? Quem é criança de Jesus aqui? Só tem aqui, aí atrás não tem? Quem é a criançona de Jesus aí? Quem não receber o Senhor como uma criança, ó, nada do céu, meu irmão. Então você pode pular, dançar, cantar. Olha só, né? Temos um bailarino aqui, o Renato, gente. O Renato vai dançar hoje. Vocês vão ver a performance. Vamos celebrar então ao Senhor. Vamos dar um grande grito. Vamos celebrar, aplaudir a Deus. Vamos fazer barulho para Jesus. Vamos fazer festa.
Criança de Jesus tem energia pra gastar. Corre pra cá, corre pra lá. Criança de Jesus tem energia pra gastar. Corre pra cá, corre pra lá. Bate com as mãos, bate o pé no chão. Pula, 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 que Jesus é muito bom. Bate com as mãos, bate o pé no chão. Pula, 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 que Jesus é muito bom. Criança de Jesus tem energia pra gastar. Corre pra cá, corre pra lá. Criança de Jesus tem energia pra gastar. Corre pra cá, corre pra lá. Joga as mãos pro alto, põe as mãos no chão. Dá uma rodadinha, que Jesus é muito bom. Joga as mãos pro alto, põe a mão no chão. Dá uma rodadinha, que Jesus é muito bom. Atenção, criançada. Cadê a criançada? Vocês vieram dançar? Vocês vieram fazer festa pra Jesus? Criança de Jesus tem energia pra gastar. Corre pra cá, corre pra lá. Criança de Jesus tem energia pra gastar. Corre pra cá, corre pra lá. Bate com as mãos, bate o pé no chão. Pula, 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 que Jesus é muito bom. Bate com as mãos, bate o pé no chão. Pula, 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 que Jesus é muito bom. Quem tá cansado? Quem quer sentar? Então vamos parar a música? Não! Então vamos lá! Pra lá! Pra cá! Pra cima! Pra cima! Pra baixo! Pra cá! Pra lá! Pra cima! Pra baixo! Pra cá! Pra lá! Pra cima! Pra baixo! Bate com as mãos! Bate o... Pula, 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 que Jesus é muito bom. Bate com as mãos, bate o pé no chão. Pula, pula, pula. Quero ver vocês, criança. Criança, Jesus tem energia pra gastar. Criança de Jesus tem energia pra gastar. Corre pra cá, corre pra lá. Pra cá, pra lá. Quem ficou com meio metro de língua pra fora, levanta a mão. É pra Jesus, aleluia. Vamos continuar adorando a Ele, amém? Com toda alegria, com toda espontaneidade, com o nosso coração, aleluia. Criança, vamos glorificar a Deus, vamos adorar a Deus. Vamos dizer para Ele que nós nascemos, por isso que nós nascemos, para adorar a Ele. Esse é o nosso objetivo e propósito de vida. É brincar, é pular, é dançar para a glória do Senhor. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, por que estou aqui? Sim, eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Quem está aqui para adorar? Quem? Senhor, estou Quem? aqui. Senhor, estou aqui. Quero ver os pezinhos saindo do chão. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar.
se não for pra te adorar? Para que nasci, se não for pra te servir? Porque estou aqui, se eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que nasci, se não for pra te servir? Porque estou aqui, se eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Tira o pé do chão, bem alto. E é mais alto, é pra Jesus. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. E as mãozinhas? As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui, se eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui, se eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui, se eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Ó o pezinho! Oh, oh. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui. Se eu quero te adorar, preciso te adorar. Eu sei te adorar. Te adorar. A mãozinha! Mais barulho pra Jesus! Grita bem alto! Vamos sentar? Podemos sentar, tia Dani? Boa noite, crianças! E eu acho que a gente pode fazer bem melhor, porque hoje a gente está com os adultos e nós temos que ensinar os adultos que nós somos tão alegres, não é verdade? Boa noite, crianças! Agora virem e olhem para os adultos e vamos falar boa noite para a igreja? Boa noite, adultos! Ixi, gente, ninguém respondeu. Vamos de novo? 1, 2, 3 e boa noite! Eles vão ficar bom nisso, tá? Gente, vamos sentando agora as crianças que têm algumas orientações. Primeiro a gente agradece à igreja por receber as crianças aqui do Celebra Kids nessa noite. Não precisam ir sentar lá no lugar. Pera aí, crianças, ó. Deixa a tia Dani falar como é que vai funcionar, daí você vai decidir onde você vai ficar, tá bom? Ó, vamos prestar atenção no recadinho. Pais, é o seguinte, vamos escutar todo mundo. Quem tem algum desconforto com o escuro, pode deixar a luz acesa um pouquinho só para o recado. Quem tem algum desconforto com o escuro, porque fecha os seus olhinhos agora e põe a mão na frente, bem apertado. É assim que a igreja vai ficar daqui a pouquinho. Jesus está no escuro com a gente do mesmo jeito, a gente já aprendeu isso. Mas se alguma criança tem desconforto com o escuro, a gente pede que os pais agora peguem no seu colo, porque a igreja não vai ter nenhum foco de luz para que o teatro aconteça. Então, papai que está sentado, se teu filho tem algum desconforto, pode levantar, vir buscar ele, tá?
As crianças que não têm desconforto com o escuro podem sentar aqui na frente, ó, mas longe daqui um pouquinho, senão você não enxerga. Mais para trás, bem mais para trás. Isso, pode descer, mais para trás. Meninos, ó, Isaac. Pode ir no corredor aqui, tio Tiago, puxar algumas crianças para o corredor. Aqui. Pronto, estamos sentando. As facilitadoras, por favor, sentem no meio das crianças para a gente ajudar com que eles fiquem certinhos. Certo, gente? Eu quero. Que todo mundo agora fique quietinho, porque o teatro vai começar, senão a gente não ouve. Pessoal, para todo mundo agora esse recadinho, não pode tirar foto com flash e nem filmar, porque senão atrapalha o teatro, tá? A gente tem um fotógrafo que está tentando tirar as fotos sem flash para não atrapalhar. A transmissão vai continuar, mesmo com o escuro, né? Vai aparecer aqui as imagens. Então, por favor, não acenda o celular, não ligue ali a luz do celular, a câmera, caso seu filho fique com medo. Pegue ele, vá para o fundo, lá no corredor, deve estar aceso lá para o salão, tá bom? Então, todo mundo já está com o papai? Quem precisa estar com o papai? Aqui na frente, todo mundo tranquilo com o escuro? Certo? Então, nós vamos receber nesta noite, com muita alegria, o pessoal da IPI de Londrina, lá da Vila Esperança, tá bom? Então, ó, vamos apagar as luzes e fechar a boca. Olha para o seu amiguinho e fala, agora nós vamos saber sobre um ato de amor muito grande, tá bom? No começo, Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio sem nenhum ser vivente e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobria o mar e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Então Deus disse: Que haja luz. E a luz começou a existir. Deus viu que a luz era boa e a separou da escuridão. Deus pôs na luz o nome de dia e na escuridão pôs o nome de noite. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o primeiro dia. Então Deus disse: Que haja no meio da água uma divisão para separá-la em duas partes. E assim aconteceu. Deus fez uma divisão que separou a água em duas partes. Uma parte ficou do lado de baixo da divisão e a outra parte ficou do lado de cima. Nessa divisão, Deus pôs o nome de céu. A noite passou e veio a manhã. E esse foi o segundo dia. Aí Deus disse: Que a água que está debaixo do céu se ajunte num só lugar, a fim de que apareça a terra seca. E assim aconteceu. Deus pôs na parte seca o nome de terra, e nas águas que se haviam ajuntado, ele pôs o nome de mares. E Deus viu que o que havia feito era bom. Em seguida,
Ele disse: que a terra produza todo tipo de vegetais, isso é, plantas que deem sementes e árvores que deem frutas. E assim aconteceu. A terra produziu todo tipo de vegetais, plantas que dão sementes e árvores que dão frutas. E Deus viu que o que havia feito era bom. A noite passou e veio a manhã, e esse foi o terceiro dia. Então Deus disse: que haja luzes no céu para separarem o dia da noite e para marcarem os dias, os anos e as estações. Essas luzes brilharão no céu para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez as duas grandes luzes, a maior para governar o dia e a menor para governar a noite. E fez também as estrelas. Deus pôs essas luzes no céu para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite e para separarem a luz da escuridão. E Deus viu que o que havia feito era bom. A noite passou e veio a manhã, e esse foi o quarto dia. Depois, Deus disse: que as águas fiquem cheias de todo tipo de seres vivos, e que na terra haja aves que voem no ar. Assim, Deus criou os grandes monstros do mar e todas as espécies de seres vivos que em grande quantidade se movem nas águas. E criou também todas as espécies de aves. E Deus viu que o que havia feito era bom. Ele abençoou os seres vivos do mar e disse: aumentem muito em número e encham as águas dos mares, e que as aves se multipliquem na terra. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o quinto dia. Então Deus disse: que a terra produza todo tipo de animais, domésticos, selvagens e os que se arrastam pelo chão, cada um de acordo com a sua espécie. E assim aconteceu. Deus fez os animais, cada um de acordo com a sua espécie. Os animais domésticos, os selvagens e os que se arrastam pelo chão. E Deus viu que o que havia feito era bom. Aí ele disse: agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, que se parecerão conosco. Então, do pó da terra, o Senhor formou o ser humano. O Senhor soprou no nariz dele numa respiração de vida. E assim, ele se tornou um ser vivo.
Deus disse: Não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude, como se fosse a sua outra metade. Então, o Senhor Deus fez com que o homem caísse num sono profundo. Enquanto ele dormia, Deus tirou uma das suas costelas e fechou a carne naquele lugar. Dessa costela, o Senhor formou uma mulher. E a levou ao homem. Então o homem disse: Agora sim, essa é a carne da minha carne, osso dos meus ossos. Ela será chamada mulher, porque Deus a tirou do homem. Assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher e os abençoou, dizendo: Tenham muitos e muitos filhos. Espalhem-se por toda a terra e a dominem. E tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. E assim aconteceu. E Deus viu que tudo que havia feito era muito bom. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o 6º dia. Assim terminou a criação do céu e da terra e de tudo que há neles. No 7º dia, Deus acabou de fazer todas as coisas e descansou de todo o trabalho que havia feito. Então, abençoou o 7º dia e o separou como um dia sagrado, pois neste dia ele acabou de fazer todas as coisas e descansou. E foi assim que o céu e a terra foram criados. Depois, o Senhor Deus plantou um jardim na região do Éden, no leste, e ali pôs o ser humano que ele havia formado. O Senhor fez com que ali crescessem árvores lindas, de todos os tipos, que davam frutas boas de se comer. No meio do jardim ficava a árvore que dá vida e também a árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Então o
Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden para cuidar dele e nele fazer plantações. E o Senhor deu ao homem a seguinte ordem: Você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruta dessa árvore, pois no dia em que você a comer, certamente morrerás. Tanto o homem como a sua mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. A cobra era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. E ela perguntou à mulher: É verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? Podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta, nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. Vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era bonita e que as suas frutas eram boas de se comer. E ela pensou: como seria bom ter entendimento. Aí apanhou uma fruta e comeu. E deu ao seu marido. E ele também comeu. Nesse momento, os olhos dos dois se abriram e eles perceberam que estavam nus. Então costuraram umas folhas de figueira para usar como tangas. Naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus, que estava passeando pelo jardim. Então se esconderam dele. No meio das árvores. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: Onde é que você está? Eu ouvi a tua voz quando estavas passeando pelo jardim, mas eu fiquei com medo, porque eu estava nu. Por isso eu me escondi. E quem foi que disse que você estava nu? Por acaso você comeu a fruta da árvore que eu proibi de comer? A mulher que me destes para ser a minha companheira me deu a fruta e eu comi. Por que você fez isso? A
cobra me enganou e eu comi. Agora, o homem se tornou como um de nós, pois conhece o bem e o mal. Ele não deve comer a fruta da árvore da vida e viver para sempre. Por isso, o Senhor Deus expulsou o homem do jardim do Éden. E fez com que ele cultivasse a terra da qual havia sido formado. Deus expulsou o homem. E no lado leste do jardim pôs os querubins. E uma espada de fogo que dava voltas em todas as direções. Deus fez isso para que ninguém chegasse perto da árvore da vida. E foi assim que o pecado entrou no mundo. E todos nós pecamos e ficamos afastados da presença gloriosa de Deus. E assim, estávamos condenados à morte eterna. Mas Deus amou o mundo tanto, tanto, que deu o seu único Filho, Jesus, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. Meus amados, vocês estão me ouvindo? Ouçam com seus corações, e vocês ouvirão a minha voz. Vocês estavam comigo no princípio, quando eu criei o universo. Vocês estavam em meus sonhos. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Vocês estão em todos os momentos em meus pensamentos. Vocês são a minha criação favorita, a mais importante de todas. Eu te amo com amor eterno. Eu lhe dei o melhor que eu tinha, a vida do meu filho, meu único filho. Eu estou perto de vocês agora, mais perto do que vocês possam imaginar. Ouçam-me. Vocês podem me sentir? Eu sou essa paz que enche os seus corações neste momento. Não há nada que vocês façam que irá mudar o meu amor por vocês. O meu amor é completo, incondicional. Se vocês receberem o meu filho, eu lhes farei meus filhos também. Eu perdoo todos os seus erros e defeitos. Não tentem ser fortes sem mim. Não andem nesse mundo sozinhos sem a minha presença e proteção. Vamos caminhar juntos? Eu derramarei dos céus o meu espírito sobre vocês. Venham para os meus braços. Eu te resgatei na cruz. Só preciso que vocês voltem para mim. Eu derramei o meu sangue para ter a certeza que vocês estariam perto de mim novamente e me ouviriam, ao menos neste momento. Eu estou esperando de braços abertos, porque eu amo vocês. Eu amo vocês. Somos filhos, somos livres, para sempre
Gostaram? Vamos ver a carinha de quem estava lá atrás? Galera, eu nunca faço isso com eles, tá? Mas nós vamos fazer hoje. Aparece aí, tira aí a touca. Ai lá, a Andriele que fez Deus. Samuel, Sofia, Andréia, Alberto, Stephanie, Aleteia, Cláudio e Rosângela. Glória a Deus, né? Obrigada, gente. Faltou alguém, gente? Falei o nome de todo mundo, né? Falei? Gostaram, gente? Esse é um resumo da história mais linda do mundo. E, na verdade, esse é um resumo. Esse está funcionando ou não? Tá? Oi? Tem que ligar? Alguém liga para mim que eu estou sem óculos. Mas tá bom esse aqui. É o resumo, sabe do que essa história que a gente viu? É o resumo disso aqui. O que é isso aqui? É a Bíblia. E sabem, toda vez que a gente apresenta esse teatro, toda vez que eu leio essa história, eu me emociono. A gente fala assim, nossa, mas eu já vi tantas vezes, não é tantas vezes? Mas olha quantas formas diferentes, né, de nós vermos isso. Só que olha só, quando Deus cria todas as coisas, e aí o homem e a mulher pecam e ficam longe de Deus, não parece que Deus perdeu o controle? E alguma coisa deu errado no meio do caminho? Aí por isso que depois ele tem que providenciar Jesus? Não. Deus já tinha o plano todo. O plano perfeito. Se nós lermos de Gênesis até Apocalipse, a gente vai ver esse plano maravilhoso de Deus. A nossa criação e a nossa redenção em Cristo Jesus. Agora, olha só. De tudo, vocês conseguiram ver Jesus na peça? Não? Quem viu Jesus na peça, levanta a mão. Onde que vocês viram Jesus aqui na peça? Que hora que ele apareceu? Fala aí, que hora que ele apareceu? Hã? O tempo todo ele estava? Ele está certo? Sim ou não? Peraí, vamos conversar direito. Lá na hora que Deus criou, que ele criou o mar, que ele separou a água, que ele criou os pássaros, os animais, vocês viram Jesus? Ele estava ou não? Vamos então abrir a Bíblia, todos os irmãos que trouxeram Bíblia, em Gênesis 1, 26. Abre lá, as crianças também. Quem trouxe Bíblia? Cadê a Bíblia? Então vamos ler lá comigo, Gênesis 1, 26. A gente tem alguém aqui que lê muito bem, aqui das crianças? Quem que é bem esperto aqui lê? Vem aqui, corre aqui, então sobe aqui. Sobe aqui, sobe aqui. Toda a igreja abram a Bíblia em Gênesis 1, 26. Achou? Então pode ler. Todo mundo achou? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Misericórdia. Então vamos ler junto com o amigo. Depois Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem e semelhança, que ele domine sobre os animais marinhos, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos da terra e sobre os répteis que se movem pelo chão. Muito bem. Está escrito assim aí também na sua Bíblia? Na minha outra Bíblia diz assim: agora vamos fazer os seres humanos que se parecerão conosco, que serão como nós. Espera aí, como que é seu nome? Luiz Fernando. Luiz Fernando. Se você pega um boneco de massinha e você vai fazer o boneco, você diz assim, ó, agora vamos fazer, você está sozinho, agora vamos fazer um boneco. Como que você fala?
Eu vou fazer um boneco. Ah, por que você fala eu vou fazer um boneco? Porque eu tô sozinho. Porque você está sozinho. Então, por que Deus escreveu agora vamos fazer? Não sei. Então, eu vou te falar. Porque Deus não estava sozinho. Sabe quem estava lá com ele? No comecinho já da Bíblia, quando ele começou a criar todas as coisas e quando ele foi fazer os seres humanos. Sabe quem estava lá com Deus? Quem sabe? Pode sentar. Quem estava com Deus? Jesus e o Espírito Santo. Agora, olha que louco isso. Ele disse assim, vamos fazer o João, a Maria, a Júlia, o Lucas, o Felipe, o Rafael, a Ana Júlia, a Pietra, o Pedro. Ele disse, vamos fazer a nossa imagem e a nossa semelhança. Sabe o que isso quer dizer? Alguém já chegou para vocês e falou assim, nossa, como você se parece com seu pai? Ou alguém chegou para você e disse assim, nossa, como você se parece com a sua mãe? As pessoas dizem para mim que eu me pareço, que a minha irmã se parece comigo. Uau, como a sua irmã se parece com você? Mas eu tenho uma notícia nessa noite. Olha para o seu amigo do lado. Olha, eu sei que os adultos não gostam disso, mas nós fomos criados todos do mesmo Deus. Então, olha para o seu amigo aí do lado e fala assim, você se parece com Jesus. Fala para o outro amigo do outro lado, você se parece com Jesus. Gente, isso é muito legal. Porque nós fomos feitos à imagem e semelhança do nosso Deus Pai, do nosso Deus Filho e do nosso Deus Espírito Santo. Toda vez que você olhar para o espelho, ó, amanhã cedo, a hora que você for lá no banheiro e você olhar no espelho para escovar o dente, todo mundo escova o dente aqui? Sim. Então, a hora que você olhar para o espelho assim, ó, para escovar o dente, sabe o que vocês vão fazer? Os adultos também. Vão falar assim, ó, sou bonitona. Fala, sou bonitona de Jesus. Vai, gente, vocês também, vai. Eu sou bonitona. E os homens, nada de homem falar que é bonitona, tá? Vai, os homens. Eu sou bonitão. Peraí, só as mulheres. Eu sou bonitona de Jesus. Agora só os homens. Eu sou. Logo, se a gente foi feita à imagem e semelhança do nosso Deus, não tem gente feia nesse mundo, gente. Todo mundo é gato e gata. Todo mundo é lindo. E nós viemos... Sabe por que a gente é parecido com Deus? Ó, vamos pensar comigo. Se as pessoas dizem que você parece com a sua mãe, é porque você veio da onde? Nós saímos de dentro da barriga da nossa mãe. Vocês adultos são adultos, mas vocês também saíram de dentro da barriga da mãe de vocês. A gente saiu, ó, de dentro da barriga da nossa mãe. Por isso que a gente se parece. Mas nós nos parecemos com Deus, sabem por quê? Porque a gente saiu de dentro de Deus. Quando Deus pegou a sementinha do papai, pegou a sementinha da mamãe, quando as sementinhas se encontraram, Deus fez assim, ó. Ó como Deus fez na sementinha. E aí a vida foi gerada em nós. Sabe de onde que nós viemos? Nós viemos de dentro de Deus. Nós saímos de Deus. Você sabe que às vezes eu tenho uma saudade. E eu fico pensando assim, mas que saudade que é essa que eu estou sentindo? É de alguém? Não sei. Parece que é uma saudade de um lugar. Mas eu não consigo dizer de onde é essa saudade. E eu encontrei uma explicação. Sabe de onde? E eu tenho certeza que muitos de vocês têm essa sensação às vezes. Sabe aquela vontade que a gente tem de sumir, tem hora? E que você não sabe para onde? A hora que você quer fugir para um lugar seguro? A hora que você quer fazer igual Elias, que correu lá para a caverna?
Sabe para onde que a gente quer voltar? A gente tem saudade de Deus. A gente quer voltar para dentro de Deus. Nós saímos de dentro de Deus. Deus soprou. E a palavra fala que nós viemos de Deus e nós vamos voltar para Deus. Nós viemos de Deus e o pecado nos separou de Deus. Aí às vezes a gente bota a culpa na Eva, né? Ah, mas a hora que eu chegar lá no céu, eu vou pegar a Eva, porque por causa da Eva eu tenho dor de parto, por causa da Eva sou eu que lavo, passo, cozinho. Aí os homens falam, por causa da Eva eu tenho que trabalhar todo dia e suar para levar comida para dentro de casa. Mas eu tenho uma notícia para vocês e para mim. Se Deus der uma ordem para a gente, igual Ele deu, nós também vamos fazer igual ela. A gente faz isso todo dia. Todo dia. Lá no Jardim do Éden, tinha quantas árvores? Várias. Certo? Que eles podiam comer. Mas no meio do jardim tinham duas árvores. Que árvore eram essas? A árvore o quê? Fala bem alto. Não, vem aqui falar. Senão a gente não escuta. Vem aqui falar. Qual que é a árvore que a gente tinha? Da vida. Uma árvore era a árvore da vida. Qual era a outra árvore? Do conhecimento, do bem e do mal. Então, uma árvore era do conhecimento do bem e do mal. E a outra árvore? A árvore da vida. Qual foi a árvore que Deus disse para eles não comerem? Da vida não, Ele não falou da árvore da vida. Do conhecimento do bem e do mal. Eles foram lá e comeram justo daquela árvore. Agora, hoje, Deus está dando uma árvore para nós também. Ele diz assim, Ele dá duas opções para nós hoje. Você quer continuar comendo da árvore do bem e do mal? Ou você quer comer da árvore da vida? Sabe quem é a árvore da vida? É Jesus. Jesus é a árvore da vida. Lá no Jardim do Éden, Adão e Eva rejeitaram Jesus. E hoje, na nossa vida, toda vez que a gente escolhe pecar, porque quem escolhe é a gente, não é o outro que escolhe por nós. Toda vez que eu escolho pecar, eu estou comendo da árvore do conhecimento, do bem e do mal. E não estou comendo da árvore da vida. E nós, adultos, crianças, a gente muitas vezes, como cristãos, nós já aceitamos Jesus, Jesus está em nós, o Espírito Santo de Deus está em nós, e a gente ainda fica comendo. A gente deixou de comer da árvore, deixou de comer do conhecimento do mal, e comemos do conhecimento do bem, só que a gente está na mesma árvore. E Deus não quer que a gente fique brincando de bem e mal. Ele quer que a gente coma da outra árvore. Qual que é a outra árvore? A árvore da vida. É Jesus. E toda vez que a gente escolhe comer da árvore do bem e do mal, a gente está pecando. E a gente está rejeitando Jesus. E aí é onde vem essa dorzinha no coração. E é onde a gente sente saudade de Deus. Beto, você pode vir aqui segurar para mim? Eu disse que a gente veio de Deus, não veio? Não disse? Eu disse, né? Da onde que os peixes vieram? Do mar, você viu? Deus não pegou o peixe, fez aqui no céu e jogou lá no mar. O que Ele fez? Lá no mar, o peixe já foi criado. Por isso, gente, que quando a gente pega o peixe e tira ele da água, o que acontece com o peixe? Porque o que acontece, gente? O peixe foi criado do mar, ele veio do mar, ele veio da água, veio do rio. Então, quando nós tiramos, não é o rio, não é a água que fala assim, eu vou te matar se você sair daqui. A água fala isso para o peixe? A água fala assim, olha peixe, se você sair daqui eu vou te matar. Se o peixe sair, o que acontece com ele? Mas não foi o mar que matou ele? Nem a água? O que acontece? Ele
morre sozinho. Tá todo mundo agoniado aí, né? Tá, né? Eu queria mesmo que vocês sentissem essa agonia. Porque toda vez, Deus, quando Ele diz para você permanecer nele, quando Deus diz para você ficar no caminho dele, Ele não diz, se você sair do meu caminho eu vou te matar. Mas nós sabemos que se nós sairmos do caminho de Deus, nós vamos morrer. Nós viemos de Deus e nós não vivemos sem Ele. Nós viemos de Jesus e nós não vamos viver sem Ele. Nós vamos morrer sem Jesus. Mas para acabar a agonia de vocês, o peixe volta a viver, porque o meu ficou quase 2 horas fora da água e ele sobreviveu, graças a Deus. Acabou a agonia? Para vocês nunca mais se esquecerem. Diz assim comigo, eu vim de Deus e tenho que permanecer nele. Senão eu vou morrer. Lá no cemitério? Não. Meu espírito vai morrer. E um espírito morto não tem como entrar no céu. E a única pessoa que pode dar vida para nós é Jesus Cristo. E a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo tanto, que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. Então, nessa noite, se você está se sentindo sufocado e sem ar, você pode estar longe de Deus. Se você nunca sentiu ar de verdade nos seus pulmões, é porque você nunca teve Jesus na sua vida. E eu quero perguntar agora para vocês, tanto para as crianças quanto para os adultos, se você está se sentindo morto espiritualmente, se a tua alma está seca, se a sua vida está seca, peça para Jesus, Ele é a água da vida. Jesus, Ele dá uma água que a gente nunca mais vai ter sede. Nós vamos passar por lutas? Nós vamos. A nossa vida não é um conto de fadas. E Jesus não prometeu para a gente um conto de fadas. Ele disse assim, no mundo vocês vão ter aflições. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E todo esse paraíso maravilhoso que Deus fez para nós, Jesus vai nos levar para lá de volta. Ele disse que Ele foi para lá, Ele está preparando um quarto para cada um de nós. Gente, eu já pedi meu quarto para Jesus, eu já sei como eu quero. E aí, sabe, eu e meu marido, nós compramos uma cama faz pouco tempo e a gente ama a nossa cama, sabe? A gente chega lá, uau! Aí eu falo, Deus, se aí no céu já tiver uma caminha igual essa, eu já estou tão feliz, mas eu sei que a minha cama no céu vai ser muito melhor. Você já pediu para Deus como que você quer a decoração do seu quarto no céu? Sim? Jesus está preparando tudo. E ó, num piscar de olhos, Ele vai vir para buscar a gente para essa casa nova. Quem quer ir com Jesus? Eu quero. Eu estou esperando ansiosamente. Então, se você não tem esse Jesus, se você ainda não conhece esse ar puro, se você não tem essa vida ainda, eu peço que você levante a sua mão agora. E se você está longe de Deus, você está sentindo que você está como aquele peixe agonizando porque você está longe de Deus, fique em pé também no seu lugar. Todos nós vamos levantar agora e nós vamos orar. Amém? Beto, meu marido Beto, vem aqui. Talvez você fale assim, nossa, mas que mensagem simples, né? Jesus é simples, tá? A gente que complica as coisas. E Jesus, como a gente ouviu ali na narração, Ele está de braços abertos. De braços abertos para nos receber. Amém? Então, se nós temos pessoas aqui nessa noite que querem entregar sua vida pela primeira vez a Jesus, pode vir aqui na frente, não precisa ter vergonha, a gente vai fazer uma oração por todo mundo, tá bom? Mas eu queria que, se tiver pessoas aqui que querem receber Jesus na sua vida, venham aqui, tá bom? Vem aqui na frente que a gente quer te dar um abraço e a gente quer te receber na família de Cristo. Amém?
Feche seus olhos, por favor. Vamos ter um momento de oração. Aquieta o nosso coração, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Deus. Como é bom estar na Tua presença, Senhor. Como nós nos alegramos, Pai, diante do Senhor, diante da Tua presença, diante da alegria que nós temos quando estamos pertinhos do Senhor, Pai. Nós Te louvamos por isso, Pai. Colocamos a nossa gratidão, Senhor, porque o Senhor já tem cuidado de nós. O Senhor tem derramado do Teu Espírito sobre as nossas vidas. Nós Te louvamos, Pai. Mas também, Senhor, aquelas pessoas que estão se sentindo, ó Deus, de alguma forma, Pai, tristes, sozinhas, desamparadas, Pai, no nome de Jesus, nós Te pedimos que o Senhor estenda a Sua boa mão, que é presente, que é forte, e alcance essas vidas, Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, como a dinâmica que nós vimos, ó, do peixe e a água, que é o Seu habitat, o nosso habitat é no Senhor, Pai. Nós nos sentimos fortes, nós nos sentimos alegres, seguros, quando estamos diante da Tua presença, na Tua casa. E nós Te louvamos por isso, Pai, porque o Senhor é um Deus de amor, um Deus de paz, um Deus de alegria, um Deus que liberta, um Deus que nos traz seguros na Tua presença, Senhor. Então nós queremos Te louvar por isso, Pai. Abençoa cada vida nesta noite aqui, Senhor, desde criança até o mais adulto, o mais velho, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor se mostre a Ele, que as pessoas possam ter experiência com o Senhor todos os dias, que os nossos olhos possam ser mantidos focados no Senhor, Pai, na Sua obra redentora, Deus, que nos tirou do império das trevas e nos resgatou por império do Seu amor, Pai. Ah, Senhor, nós queremos Te louvar mesmo, ó Deus, Te engrandecer, ó Deus, porque o Senhor é um Deus que entregou o Seu Filho na cruz para morrer, ressuscitar e nos salvar, Pai. Ah, Deus, obrigado, Pai. Obrigado por esse tempo, por essa igreja. Obrigado porque juntos nós podemos nos alegrar, celebrar o Teu nome, prestar culto a Ti. Ah, Deus, louvado seja o Teu nome. Muito obrigado. Cuida de cada coração, Pai. Preserva mesmo o nosso coração no Senhor, porque é dele que procede fonte de vida. É nele que nós vivemos, Pai. Ah, Senhor, muito obrigado. Cuida de cada criança, que eles possam, Pai, andar passos seguros na Tua presença, nos Teus caminhos. Ajuda aos pais e às mães a educá-los nos caminhos do Senhor. Pai, de uma forma coerente, de uma forma onde o que eles fazem se condiz, ó Deus, com aquilo que eles falam. Ah, Deus, em nome de Jesus. Então, Senhor, nos fortalece mesmo como igreja. Abençoa o pastor geral dessa igreja, Pai, que continue tendo visão do alto, uma visão, ó Pai, que vem direto do Teu trono para o caminhar dessa igreja, em nome de Jesus. Abençoe a Dani, Deus, toda a sua família, que está à frente, Pai, do Ministério Infantil aqui, Pai, em nome de Jesus, e cuida de cada um, Pai, na Tua presença, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. E essa história linda, continuem contando para os seus filhos, tá bom? O Ministério Infantil da igreja, ele é muito importante, nos ajuda muito, não é verdade? Quem aqui é abençoado pelo Ministério Infantil dessa igreja? Mas nunca se esqueçam, tá bom? A responsabilidade desses piquiticos aqui, ó, contem essa história sobre desde a criação até a redenção para os seus filhos e não se cansem de contar, recontar e recontar. Amém? As nossas crianças podem sair em fila e nós vamos continuar a programação com os adultos aqui. Amém? As minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que Tu tens pra mim. Oh, oh, oh.
aqui rendido estou. Amém. Vamos continuar celebrando ao Senhor, trazendo os nossos dízimos, ofertas. O envelope está aí no banco, se você quiser fazer sua oferta. É o costume da nossa igreja, se sinta à vontade, tranquilo. Mas vamos continuar celebrando ao Senhor, vamos agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito, amém? Que tremendo e que maravilhoso poder ouvir toda essa história e o Senhor falar tão profundamente ao nosso coração, amém? Quero convidar você para ficar em pé, tenha liberdade de vir trazer o seu dízimo, a sua oferta aqui em nome de Jesus. Não serão principados ou potestades, nem a morte ou a vida, presente ou por vir. Não serão tempestades ou perigo, nem angústia, problema ou tribulação. E vão me afastar do que eu tenho encontrado em ti, da vida abundante que tu conquistaste pra mim. E nada vai me separar do amor que encontro em ti. Nem me impedir de te buscar, eu quero mais em ti. E nada vai me separar do amor que encontro em ti. Nem me impedir de te buscar, eu quero mais em ti. Não serão principados ou potestades, nem a morte ou a vida, presente ou por vir. Não serão tempestades ou perigo, nem angústia, problema ou tribulação, que vão me afastar do que eu tenho encontrado em ti, da vida abundante que tu conquistaste pra mim. E nada vai me separar do amor que encontro em ti. Nem me impedir de te buscar, eu quero mais de ti. E nada vai me separar do amor que encontro em ti. Nem me impedir de te buscar, eu quero mais de ti. Que vão me afastar do que eu tenho encontrado em ti, da vida abundante que tu conquistaste pra mim. Pra mim. E nada vai me separar do amor que encontro em ti. Nem me
a sua presença. Queremos o seu amor, Pai. Nós sabemos, ó Deus, que o teu amor é suficiente para nós. Nós não precisamos de nada mais nesse mundo, Pai. Nós só precisamos do seu amor. Nós precisamos sentir, Senhor, esse amor, Pai. E nós precisamos declarar esse amor também. Vem, Rei, Rei do nosso coração, vem encher a nossa vida. Vem preencher todos os espaços da nossa mente, do nosso coração. Vem preencher todos os vazios, Pai. Que nós possamos ser assim, ó Deus, como as crianças, tão puras, tão inocentes, tão espontâneas, Senhor. Que nós possamos declarar que Tu és o Deus da nossa vida, que o Senhor é o Rei do nosso coração, que o Senhor é o dono de todas as coisas. E nós vamos declarar isso, que o Senhor é bom, que o Senhor é maravilhoso. Nós vamos declarar esse amor. Nós vamos declarar a Tua bondade. Amém, Senhor. Rei do meu coração, seja minha fortaleza, minha fonte eterna és, oh, minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, razão do meu viver, oh, minha canção. Tu és bom, bom, oh, 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 Rei do meu coração, seja minha fortaleza, minha fonte eterna és, oh, minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, razão do meu viver, oh, minha canção. Tu és bom, bom, oh, Tu és bom, bom, oh, Rei do meu coração, seja o vento a soprar, minha âncora no mar, oh, minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, oh, minha canção. Rei do meu coração, seja o vento a soprar, minha âncora no mar, oh, minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, oh, minha canção. Tu és bom, bom, oh, Tu és bom, bom, oh, Tu és bom, bom, oh, Tu és bom, bom, oh. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Você pode declarar isso? Tu não me É uma deixarás, certeza na sua não me vida. deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás
me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não 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 me deixarás jamais. Tu és bom, bom, bom. 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 Levante a sua voz. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, Aleluia, Ele é bom. Seu amor, sua bondade dura para sempre. Aleluia. Como é bom saber que temos um Deus tão bom, tão maravilhoso. Como é bom termos essa certeza de que Ele nos ama, de que Ele nos envolve com seu amor, que Ele não desiste de nós, que o amor dele não falha, que tudo nessa vida vai falhar, mas o amor de Deus não. Esse amor nunca vai falhar, esse amor nunca vai nos abandonar. E nós queremos declarar, Senhor, o nosso amor a Ti, e não queremos que isso saia da boca para fora, Pai. Mas como nós ouvimos, nós vimos, Senhor, o Seu amor sendo apresentado aqui para as crianças, mas que tocou o nosso coração também, nos lembrando dessa tão grande, tamanha redenção, desse amor que foi tão ousado, que nos fez e que nos resgatou, que nos trouxe de volta para o Senhor, Pai. Nós queremos declarar esse amor, o quanto nós Te amamos, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada por acreditar em nós, Senhor. Obrigada por estar sempre conosco, Pai, ainda que não mereçamos isso, Senhor. Mas o Senhor é fiel, o Senhor está junto, o Senhor está perto, o Senhor está sempre conosco. O Seu amor não falha, Pai. Te amo, ó Deus da minha salvação. Não há na terra ou no céu Rei maior que o meu. Te amo, ó Deus, Príncipe da minha paz, Senhor do meu viver. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, ó Deus. Te amo, ó Deus, da minha salvação. Não há na terra ou nos céus Rei maior que o meu. Te amo, ó Deus, Príncipe da minha paz, Senhor do meu viver. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, declaramos o nosso amor. Eu te amo, eu te amo.
Eu te amo, ó Deus. Vou olhar em teus olhos, vou jogar-me em teus braços. Como criança me gira no ar. Este é o instante que eu espero. Este é o momento em que eu mais quero. A hora de te encontrar. Vou olhar em teus olhos, vou jogar-me em teus braços. Como criança me gira no ar. Este é o instante que eu espero. Este é o momento em que eu mais quero. A hora de te encontrar. Meus irmãos, quando nós cantamos essa parte dessa canção, nós estamos voltando a ser crianças. Nós declaramos de todo o nosso coração que nós confiamos em Deus, que nós confiamos em Jesus. Vou jogar-me em teus braços, vou olhar nos teus olhos. Eu confio que o Senhor pode me pegar nos braços e me girar, porque o Senhor tem todo o controle sobre a minha vida. E muitas das vezes nós perdemos a nossa espontaneidade, meus irmãos. Nós pensamos muito em como nos apresentar diante de Deus. Nós pensamos muito em como louvar a Deus e no que falar a Deus. E pouco temos falado. E pouco temos mostrado a Deus quem nós realmente somos. Como essas crianças demonstraram aqui nessa noite. Quem elas realmente são. Tendo alegria na presença de Deus. Sendo espontâneas na presença de Deus. Muitas das vezes nós temos perdido a humildade, como essas crianças apresentaram, a humildade de serem submissas, a humildade de se considerarem menores do que a todos, a humildade de obedecer, a humildade de serem simples. E nós perdemos isso. E nós perdemos também a confiança. E nós perdemos também a dependência. A dependência do pai. Como um filho é dependente do pai. O filho depende do pai para tudo. O filho depende do pai para a provisão. O filho depende do pai para que ele seja perdoado quando ele erra. Ele depende do pai para que ele seja aceito de volta quando ele erra. E nós temos perdido essas coisas. Porque nós nos tornamos adultos, muitas das vezes insensatos, que não retornam às origens, que não retornam à essência, que não vivem mais no coração, como crianças inocentes na presença do Pai, pedindo: Pai, me abraça, pedindo: Pai, eu quero colo, Pai, eu quero a sua presença, você é mais importante do que tudo para mim. E essas crianças nos demonstram isso para nós. Que às vezes nós nos achamos tão superiores, mas na verdade elas nos dão uma grande lição de como se portar na presença de Deus, sendo nós mesmos. Deus te quer como você está. Deus quer a sua oração, Deus quer o seu louvor, Deus quer a sua vida. Ele não quer o que você tem a oferecer. Ele é um pai. E nós somos filhos. E nessa noite somos convidados a sermos crianças novamente. A declarar: te amo, Deus, eu te amo, Pai. Pai, você é tudo para mim. Eu quero me atirar nos seus braços, eu quero olhar nos seus olhos. Eu quero desfrutar da sua presença. Eu quero, Senhor, ter aquela comunhão que um dia eu perdi. Eu quero aquela comunhão que o pecado me tirou, mas que eu sei que eu tenho em Jesus Cristo. Mas muitas das vezes eu não consigo confiar, Pai, porque a minha vida está dando tantas reviravoltas, porque tantas coisas vêm acontecendo, Pai, e eu não consigo entregar nas suas mãos.
Eu entrego e pego de volta, eu entrego e pego de volta. Mas essa noite, meus irmãos, vamos voltar a ser crianças. Vamos declarar todos juntos essa música inteira novamente. Eu te convido a cantar de todo o seu coração. Eu convido agora você se desarmar da sua vida de adulto responsável e que às vezes tenta resolver todos os seus problemas sozinho e que não compartilha da sua vida e que não consegue sentir um amor de pai. Eu te convido a te desarmar, a você se desarmar dessas coisas e voltar a ser criança novamente, como essas crianças estavam aqui, e pedir: Pai, eu quero estar no seu colo, Senhor. Te amo, Deus, da minha salvação. Não há na terra ou no céu rei maior que o meu. Te amo, ó Deus, príncipe da minha paz, Senhor do meu viver. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, ó Deus, te amo, ó Deus, da minha salvação. Não há outro, não há na terra ou no céu rei maior que o meu. Só existe um. Te amo, ó Deus, tu és príncipe da minha paz, Senhor do meu viver. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, ó Deus. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, ó Deus. Contemple o Pai, contemple o Pai. Vou olhar em teus olhos, vou jogar-me em teus braços, como criança me gira voar. Este é o instante que eu espero, este é o momento em que eu mais quero. A hora de te encontrar. Vou olhar em teus olhos, vou jogar-me em teus braços, como criança me gira voar. Este é o instante que eu espero, este é o momento em que eu mais quero. A hora de te encontrar, a hora de te encontrar. Vamos declarar só as nossas vozes. Eu vou olhar em seus olhos. Vamos declarar. Vou olhar em teus olhos. Olha os olhos do Senhor. Vou jogar-me em teus braços. Se jogue nesses braços de amor. Como criança me gira no ar. Esse é o instante que esperei por toda a minha vida, Jesus. Esse é o momento em que eu mais quero. A hora eu te amo, 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 ó Deus, eu te amo, eu te amo,
Eu te amo, eu te amo, ó Deus. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, Pai. Obrigado pela sua presença neste lugar, Pai. Obrigado porque o Senhor é real aqui, Pai, porque o Senhor nos ama. Obrigado por essas crianças maravilhosas, Pai. Obrigado por essa geração que o Senhor tem levantado, Pai. Uma geração que vai fazer a diferença em Sertanópolis. Uma geração que vai fazer diferença nesse estado, no nosso país. Pois são crianças, Pai, que estão sendo ministradas diariamente, Pai, pelo Seu Espírito, pela Sua mensagem, Pai. Através, Pai, de ministros incansáveis dessa igreja, Pai. Que buscam a Sua presença, Pai. Que buscam a Sua vontade para ministrar esses corações, e também os nossos convidados, Senhor, que com grande empenho, Pai, tem transmitido a Sua mensagem através das artes, Pai, e alcançado essas crianças, Pai. Muito obrigado pela vida deles, Pai, pois são os Seus ministros, Pai, que estão ensinando os nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos, nossos amigos, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem levantado essa geração, e faze-nos, Pai, uma geração de crianças, Pai. Não crianças na imaturidade, Pai. Não crianças no pouco conhecer ou na infantilidade, Pai. Mas crianças humildes, Pai. Crianças espontâneas. Crianças que confiam. Crianças que se entregam. E que confiam plenamente que o Pai está presente, que o Pai as ama, que o Pai as cuida, e que nós não estamos sozinhos. Mesmo mais adulto, mais idoso, Pai, ainda é um filho de Deus, ainda é um filho cuidado com carinho por Jesus. Fale isso aos nossos corações, Pai. Que Tua igreja possa cada dia viver a plenitude do Evangelho, e que nós possamos fazer a diferença nessa cidade. É que eu oro e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o nosso Pai? Aleluia. Deus é bom o tempo todo. Convido você a se assentar, já estamos finalizando o nosso culto tempo. O Mano Tanner vai trazer uns avisos para nós. Amém. Tempo maravilhoso na presença de Deus, louvor maravilhoso, palavra tremenda, um teatro maravilhoso. Olha para a pessoa do teu lado e fala assim, ó: que bom que você veio, que bom que você está aqui, que bom que eu te encontrei hoje à noite aqui na casa do Senhor. É muito bom ter você aqui com a gente. Seja bem-vindo você que é visitante e veio pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Isso daqui é o povo de Deus. Essa aqui é a casa do Senhor, aqui nós somos alegres, aqui nós nos quebrantamos, aqui nós choramos, aqui nós nos abraçamos, aqui nós damos sorrisos, aqui nós damos os ombros para as pessoas chorarem. Se você é visitante, seja bem-vindo e volte sempre. Nós queremos ver mais vezes você aqui. E se você é visitante pela primeira vez, no finalzinho, já está acabando na verdade, você pode sair e à sua direita vai ter o espaço de integração. Lá o Mateus Maurício, ele vai estar entregando para você um kit, vai estar pegando o seu telefone, vai estar passando para a secretaria te deixar a par das nossas programações. Semanalmente ela manda recados para você no WhatsApp, lembrando sobre os cultos de domingo, os cultos de terça. Então, se você é visitante de primeira viagem, está aqui pela primeira vez, fica aqui o nosso abraço, seja bem-vindo e passe no stand, pega um kit. Tem um CD com mensagens maravilhosas, eu creio que Deus vai abençoar muito a sua vida. Amém, igreja? Próximo aviso, a nossa série de mensagens de terça-feira, 7 princípios bíblicos sobre prosperidade. Como o pastor já vem avisado e já tem falado das terças-feiras, prosperidade não tem só a ver com dinheiro. A gente infelizmente vê pela televisão pessoas estragando esse nome. E o que é prosperidade? Prosperidade é ganhar dinheiro, prosperidade é ficar rico, prosperidade é ser o melhor em tudo? Às vezes não. Às vezes não é só isso. Às vezes não se restringe a apenas isso. Mas prosperidade é muito além de tudo isso que dizem lá fora. Então eu te convido, nós vamos estar falando sobre o 6º princípio da prosperidade nessa terça-feira. Eu te convido a estar aqui participando. Nós também às terças-feiras temos as nossas
campanhas de oração em que você vem e faz 7 semanas de oração, 7 semanas de dependência total de Deus, dependência total do agir dele na sua vida. Isso não é nenhuma corrente, isso não é nada que se você faltar uma, Deus vai me amaldiçoar. Não, meu irmão. Não, meu irmão, fica tranquilo, não vai acontecer nada disso daí não. Se você faltar, Deus entende, Ele conhece o seu coração. Na outra terça você vem, você dá continuidade. Mas venha, participa. Tem sido um tempo maravilhoso, um tempo de quebrantamento, um tempo que nós estamos vendo, verdades bíblicas sobre prosperidade. Nós não estamos apenas vendo aquilo que o pessoal tem falado lá fora, mas o pastor tem trazido ao nosso coração verdades que estão escritas na Bíblia. Fica aqui meu convite para você estar às terças-feiras, e fica o meu convite para você estar às quartas-feiras também, às 6:30 da manhã. É maravilhoso, é um tempo maravilhoso de oração. Quarta-feira, 6:30 da manhã, você já vem chegando assim na igreja, você vê o nascer do sol lá no cantinho, você vem vendo as primeiras horas do dia, e você vem passar lá aqui na igreja, em plena meio de semana. Às vezes você fala, poxa, mas eu estou cansado, mas eu acho que não vou aguentar, eu tenho que entrar no trabalho. Dá uma passadinha às 6:30, quando é 7 horas a gente já encerrou o tempo, nós temos daí um café da manhã com todo mundo ali, um tempo de integração, um tempo para a gente trocar algumas ideias, conversar um pouco sobre o reino de Deus, e é maravilhoso. Logo pela manhã, no meio da semana, você escutar uma devocional maravilhosa, louvores, e principalmente orar a esse Deus. Tem sido maravilhoso esse tempo. Eu te convido a estar quarta-feira agora, às 6:30 aqui, viu? Próximo aviso, curso de novos membros. Se você ainda não deu o seu nome, no balcão de informações à sua direita, lá no fundo, você vai chegar e vai falar assim, olha, eu quero fazer o curso de novos membros. Ao você dar o seu nome, a secretaria vai anotar o seu nome, seu telefone, e assim que estiver chegando o dia da reunião, que vamos fazer uma reunião antes com vocês, com o pastor, para poder explicar os dias, os horários e como que acontece esse curso, eles vão mandar recado para você, olha, a reunião está chegando, a reunião é tal dia, olha, não esqueça que a sua aula é tal dia, tal horário. Então dê o seu nome se você quer se tornar membro dessa comunidade. Não apenas da igreja presbiteriana, mas nós estamos falando da comunidade do reino de Deus. Se você quer se tornar membro desse lugar, ser batizado, fazer sua profissão de fé aqui, dê o seu nome no balcão de informações, você será muito bem-vindo. Às vezes você vai falar assim, poxa, mas eu não sei se estou preparado, né? E como o pastor tem falado, se você não se sente preparado ou preparada, dê o seu nome, faça o curso. Durante o curso, deixe Deus trabalhar na sua vida, no seu coração, que através desse tempo eu tenho certeza que a sua mentalidade vai mudar. Eu tenho certeza que muitas coisas que você pensa sobre Deus, pensa sobre a igreja, sobre o povo de Deus, eu tenho certeza que muita coisa vai mudar. Eu tenho certeza que Ele vai te preparar. Amém? Próximo aviso, retiro de homens. Vamos lá, camarada, você que deu o seu nome aí para o retiro, é o seguinte, você tem que dar um sinalzinho para garantir a sua vaga. Por quê? Se você não der esse sinal, nós vamos passar para o pessoal que está lá na lista de espera. E tem uns nomes na lista de espera lá que estão aqui, ó, preparado para pegar sua vaga se você não garantir ela. Então você já deu o seu nome, você disse que você vai. Agora é preciso que você dê o sinal, você dê um valor para você garantir e fechar ela. Porque tem mais pessoas também querendo participar. E como o pastor disse, quem sabe até não faz um segundo retiro esse ano, né? Então, homem, esposa, lembra o seu marido, fala, se você não for lá e dar o seu sinal, vai dormir no sofá. Pode falar para ele, beleza? Próximo é o de mulheres, mesma coisa. Mulher, você precisa ir lá e garantir a sua vaga, você precisa dar um sinal também. Agora é a vez do homem. Olha, se você não der o sinal e não for nesse retiro, deixa eu pensar, não sou casado, eu não sei o que pode falar. Bom, você é casado, você sabe o que você pode falar, certo? Você é casado, você sabe, se você não for lá, mulher, você é casado, eu não sei, eu não sou casado. Mas dizem pra mim que o pior do homem é ter que dormir no sofá, também não sei, que eu não sou casado, né? Um dia casarei, mas até lá não sei se é uma das piores coisas. Mas enfim, você mulher, também está chegando, dê o seu sinal, senão vai ser a mesma coisa, vai para a fila de espera e a sua vaga será repassada para outra mulher, beleza? E agora um recado para a igreja sobre esses retiros. Irmãos, vocês que foram e não vão participar esse ano, e vocês que não foram, filhos, filhas, você que não vai participar do retiro ou não vai servir, a nossa obrigação aqui é orar.
total suporte espiritual. A gente sabe que lá tem muitas coisas acontecendo, muitas curas, muitas restaurações. Muitas pessoas vão com seu casamento quase acabando e voltam de lá destinado e obstinado a tratar esse casamento, a tentar fazer com que tudo volte. E nós vemos que o inimigo, ele não se alegra disso. O inimigo quer um povo destruído. Então nós, como igreja, estamos aqui para dar suporte de oração. Você homem, você mulher, você tem uma igreja que ora por você, você tem uma liderança que ora por você, tudo isso tem sido preparado. Lembre-se, filho e filha, orem pelos seus pais, orem pelas suas mães que vão estar lá, que eles possam sair de lá melhores do que foram e piores do que vão ainda ficar. Eu costumo dizer isso. Como que eu estou hoje? Eu estou melhor do que ontem e pior do que amanhã, porque eu sei que todo dia é uma caminhada que devo melhorar. Então você vai voltar melhor do que nunca, mas sempre se lembrando que amanhã você tem que estar melhor. Filho e filha, a nossa obrigação como filhos é orar e dar total suporte para eles. Amém, igreja? Próximo aviso, você adolescente que não conhece a Rede Up Teens, todas as quartas-feiras nós estamos tratando nesse mês de abril, um tema chamado Princípio e Fim. Toda quarta-feira, às 7h45, temos cerca de 120, 130 adolescentes aqui. E nós nos ajuntamos e vamos tentando de alguma maneira levar para eles essa palavra tão interessante, porque Deus esteve no início e Deus estará no fim. Mas quem Deus é agora? Quem Deus é para você, adolescente? Quem Deus é para você hoje? Quem você quer que Deus seja para você? E se você conhece algum adolescente que não participa, tem algum adolescente na sua família que não está participando, fica aqui o meu convite para você convidá-lo. Traz ele, arrasta ele, pega pela orelha, porque eu sei que adolescente é complicado. Às vezes tem que dar uma acelerada, às vezes ali, mas é assim mesmo. Aos pouquinhos a gente vai tentando deixar eles melhores para vocês. Garanto que eles vão ficar melhores, viu? Então, adolescentes entre 12 e 18 anos, o nosso convite é para você. E se vocês conhecem algum adolescente igreja, traga-os aqui quarta-feira, 7h45, com esse tema maravilhoso que é Princípio e Fim. Tem transformado a vida de muitos adolescentes. Próximo aviso é sobre o sábado. Todo sábado às 8 horas nós temos a célula de jovens. Então os jovens, ou seja, vocês que têm mais que 18 anos, fica aqui meu convite para você estar aqui todos os sábados. Ontem foi só o dia dos leque, dos mano, dos bro. Semana que vem vai ser o dia das minas, das meninas, das delicadas, das moças. Por quê? Ontem as meninas estão voltando, já estão na estrada, já foram para um retiro em Dourados. Semana que vem vai ser o dia dos meninos. Então, o tema que foi tratado ontem com os meninos vai ser tratado na semana que vem com as meninas. Então, você, menina, que tem mais que 18 anos, fica aqui o meu convite para participar desse tema que é Multiplique. Multiplique o quê? Multiplicação de discípulos. Nós estamos tratando esse tema com os jovens, multiplicação de discípulos. Semana que vem só as meninas. Aí na outra semana volta ao tudo normal, menino e menina, aquela festa toda. Beleza? Jovem, fica aqui meu convite. Se eu não te ver aqui, bom, eu não vou ver que eu não vou estar aqui, né? Eu vou estar lá no retiro. Mas se eu não ver você na outra semana, eu estou de olho em você. Vou te chamar no WhatsApp. Próximo aviso é o tema da EBD. Muitos ainda acharam que não tem mais EBD. Mas a gente está avisando, está tendo EBD, está acontecendo a Escola Bíblica Dominical. Está ocorrendo o culto às 9h30. Porém, às 8h30 estamos tendo a Escola Bíblica Dominical com um tema extraordinário demais, que é fazendo discípulos. Uma igreja saudável é uma igreja que faz discípulos, é uma igreja que tem discípulos, é uma igreja cheia de discípulos de Jesus. E se você quer saber o que é um discípulo, como fazer discípulos, o que é isso, de onde surgiu essa palavra, isso existe, é possível ser discípulo? É possível, só que você só vai encontrar as respostas domingo às 8h30 da manhã, aqui na nossa igreja. Acontece na sala das crianças lá embaixo. Então você vai vir pelo corredor, vai fazer a voltinha ali na rampa. A primeira sala está acontecendo ali, a escola dominical. Meu desejo é que não seja mais ali, mas que seja aqui dentro, cheio de pessoas querendo mais de Deus, querendo aprender como ser discípulos, como fazer discípulos. Os avisos são esses. Que Deus possa abençoar a sua semana. Muito obrigado a você que esteve aqui. Queremos... Um minutinho, a produção está aqui. Espera aí. A produção está falando no meu ponto aqui. Ok, produção. Pais e mães que trouxeram seus filhos e suas filhas,
vocês vão ter que ir ao salão para buscá-los, ok? Eles não vão entrar hoje, porque eles participaram mais da metade da nossa celebração e eles foram ter uma atividade especial para eles. Então, acabando aqui, você já pode ir para o salão, buscar o seu filho, a sua filha e sair comer um lanche, tomar uma coquinha, uma tubaína, comer uma pizza, seja lá o que for, beleza? É um prazer ter você aqui, visitante, novamente. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa dar uma semana abençoada na presença dEle. Você que nos assistiu pela internet, seja bem-vindo, volte sempre. Se você está de longe, venha todos os domingos, tanto às 9h30 da manhã quanto às 7h30. É um prazer ter você nos assistindo. Que Deus possa nos abençoar. Vamos ficar de pé, vamos orar para poder encerrar? Senhor Jesus, muito obrigado, ó Pai, por mais esse dia, ó Pai, muito obrigado por mais essa celebração. Muito obrigado porque aqui nós podemos declarar que o Senhor é o Rei do nosso coração, que nós te amamos, ó Pai, e que possamos ser como crianças, assim como o Guilherme falou, não crianças pela infantilidade, pela imaturidade, mas crianças que são confiantes em Ti, Deus, crianças com coração humilde, crianças, ó Pai, que são totalmente, ó Pai, entregues a Ti, e como uma criança, ó Pai, busca o colo do Pai e quer ser abraçada por Ele, Deus, que nós possamos ser assim contigo, filhos que buscam o Seu abraço, filhos que buscam o Seu amor. A nossa identidade está em Ti. Nos dê uma semana maravilhosa, uma semana cheia de bênçãos, cheia de vitórias, e que o Senhor possa abençoar cada vida aqui, cada família, ó Pai. É um prazer fazer parte dessa família, dessa cidade, desse povo muito abençoado. É em Seu nome, Jesus, que eu oro e te agradeço. Amém? Deus abençoe. Volte domingo que vem. Tamo junto. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz. Me encontrei, o que tenho te entrego a Deus. Irmãos, alguém perdeu um celular branco da marca Samsung, capa Fé, uma capa prateada escrito Fé. Se você